Matilde passa o café com calma enquanto Mariana segue cuidando de seus afazeres domésticos, mantendo a casa em ordem. Nesse momento, Olavo comenta que, para alguém que se dedica à vida religiosa, é necessário verdadeira vocação, ao que Gomercindo pede que deixem essa conversa para depois. Maria, intrigada, questiona por que Padre Olavo está dizendo aquilo, e Gomercindo alega que foi apenas uma ideia que passou por sua cabeça sem maiores intenções. Olavo então revela que Gomercindo cogitou internar Rosana em um convento, e Maria reage imediatamente, negando a ideia e demonstrando ser totalmente contra, enquanto Gomercindo insiste que foi apenas um pensamento isolado. Olavo observa que Rosana é casada e que não sabe se algum convento aceitaria uma situação dessas, e Maria reforça dizendo que Rosana não tem vocação alguma para freira. Gomercindo repete mais uma vez que foi somente uma ideia que lhe passou pela cabeça e pede para não falarem mais nisso. Olavo comenta que, após o almoço, gostaria de tirar uma soneca e se retira, enquanto Maria permanece observando Gomercindo com preocupação. Gomercindo pede para Maria não fazer tempestade em copo d'água, alegando novamente que tudo não passou de uma ideia, e Maria responde que irá ver a filha. Maria entra no quarto e encontra Rosana pensativa. Rosana comenta que o irmão está dormindo e Maria diz que daqui a pouco ele irá acordar. Rosana observa que o menino está lindo e afirma que ele é o orgulho do pai, muito mais do que o próprio filho agora, e Maria pede que ela não diga bobagens. Rosana ressalta que sente que o pai a está odiando e que não sabe mais o que fazer consigo mesma, dizendo ser a vergonha dos pais. E Maria rebate afirmando que Gomercindo está apenas preocupado com ela e que se realmente a odiasse, já teria deixado Rosana ir embora. Maria ressalta que Rosana precisa esquecer Mateus de uma vez por todas. Porém, Rosana diz que não poderia continuar vivendo com Marco Antônio, pois ele ainda não esqueceu Juliana, e afirma que ela própria também não conseguiu esquecer Mateus. Maria insiste que Rosana terá de aprender a viver sem Mateus e pede que ela coloque isso na cabeça de uma vez. Rosana questiona se Maria conseguiria viver sem Gomercindo, e Maria responde que jamais poderia viver sem o marido. Rosana diz que, caso contrário, Maria não teria perdoado tudo o que perdoou, e Maria alega que perdoou para não perder. Rosana afirma que precisa lutar pelo marido, e Maria responde que ele está apaixonado por Juliana. Rosana ressalta que Mateus a beijou, mas Maria diz que Mateus deve ter feito isso sem pensar. Rosana declara que vai exigir ao pai que permita que Mateus venha sempre que quiser para ver o filho e também para vê-la, mas Maria responde que Gomercindo jamais permitirá que ele volte a casa, ao que Rosana diz que, então, Maria irá perder a filha e o neto. Enquanto isso, Paola trabalha na fábrica, enquanto Marco Antônio questiona se Francesco irá buscar Paola na fábrica. Francesco nega, dizendo que há um coxa esperando por ela e a filha, e questiona se Marco Antônio estaria querendo buscar Juliana. Marco Antônio nega, e Francesco pede que ele se lembre de que havia dito anteriormente, afirmando que não nasceu ontem. Marco Antônio declara que irá atrás de sua mulher e filha, alegando querer tirar Juliana da pensão, e Francesco comenta que parece estar falando grego, dizendo que não quer perder o filho por causa de Mateus. Marco Antônio assegura que vai buscar Juliana na fábrica. Francesco resmunga e vai atrás dele. Paola comenta que é apenas mais um dia de trabalho, e Juliana diz que não tem do que se queixar. Paola concorda e diz estar contente com a forma como Juliana faz as coisas, afirmando que ainda deseja conhecer o filho dela. Ambas entram no coche quando Marco Antônio aparece em outro coche acompanhado de Francesco. Francesco pede para Juliana ir com Marco Antônio, e ela acaba aceitando após Marco Antônio alegar que veio buscá-la. Juliana sobe no coche com a filha, e Marco Antônio entra logo em seguida, seguindo viagem. Paola pergunta a Francesco o que está acontecendo, e ele responde que não é nada. Paola questiona como não é nada, e Francesco afirma que o filho é ainda mais maluco que o pai. Paola insiste para que Francesco conte a verdade, e ele diz que em casa contará. Durante o trajeto, Juliana afirma que Marco Antônio não devia ter ido buscá-la. Ele diz que quer ver a filha de perto. Juliana diz que irá com Paola até a casa dela e depois pegará um ônibus, mas Marco Antônio garante que deixará-la na pensão, ao que Juliana responde que não quer que Mateus a veja chegando com ele. Marco Antônio pergunta se Juliana e Mateus ainda estão dormindo juntos, e ela revela que estão brigados. Marco Antônio pergunta o motivo, e Juliana garante que já não está reconhecendo Mateus. Marco Antônio pergunta se ela chegou a conhecer Mateus um dia e questiona se Juliana não quer mais viver com ele. Mas Juliana diz apenas que não quer chegar à pensão com Marco Antônio. Marco Antônio comenta que Mateus sente ciúme dele e Juliana concorda. Marco Antônio diz que Mateus rouba Juliana dele e ainda sente ciúmes, mas Juliana afirma não querer discutir isso. Marco Antônio diz que a deixará perto da pensão e, apesar de tudo, afirma que ainda ama Juliana. Ela apenas observa e pede que ele a deixe ali. Juliana caminha com a filha, mas Mateus aparece e pega a mala dela. Mateus pergunta como foi o trabalho e Juliana responde que foi bem e que está contente. Amadeu comenta que não dá mais para trabalhar com Mateus e Hortência questiona o motivo. Amadeu alega que Mateus só pensa em Juliana e acaba fazendo tudo errado, afirmando que ele deveria ter ficado na fazenda ajudando Gomercindo a roubar.
Hortência pergunta se eles estão brigados e Amadeu nega, dizendo não estar brigado com Mateu. Hortência revela que eles são sócios e Amadeu diz não precisar de Mateu, mas apenas de Hortência, que relembra Francisco. Amadeu afirma que é apenas porque Francisco tem dinheiro e comenta que se Hortência vendesse os armazéns, ele não precisaria de Francisco para ficar rico nesta vida, enquanto Hortência observa em silêncio. De volta à pensão, Mateu comenta que o filho deles está com Dona Dolores e Juliana diz que irá buscá-lo. Mateu fala sobre o menino ficar sozinho, mas Juliana garante que ele não fica. Mateu diz que pode sustentar Juliana e os filhos, mas ela afirma querer se sustentar sozinha. Mateu diz que isso não é certo. Juliana questiona, ao que ele relembra que ela é mulher dele. Juliana pergunta o que Mateu está querendo dizer e ele afirma que a ama. Juliana garante que quer viver a própria vida daqui para frente. Mateu questiona se será com ele ou com o marido Marco Antônio, e Juliana assegura que será sozinha, sem nenhum dos dois. Mateu afirma que naquela noite voltará a dormir na cama, mas Juliana garante que ele dormirá sozinho, pois ela irá embora da pensão. Rosana caminha pensativa pela casa, com um semblante carregado de angústia, enquanto Maria pede que Gumecindo a escute com atenção. Ele consente e pede que Maria fale, e ela diz que a filha Rosana está sofrendo muito com toda a situação, vivendo dias difíceis. Maria afirma que gostaria de fazer um pedido e, com cautela, pede que Gumecindo permita que Mateu venha de vez em quando ver o filho, mas Gumecindo reage de imediato, dizendo que nunca permitirá isso, alegando que, se não tivesse acontecido tudo o que ocorreu, Rosana ainda estaria vivendo com Marco Antônio. Maria rebate, dizendo que o casamento de Rosana com Marco Antônio já não ia bem há muito tempo e que não foi apenas isso que levou à separação. Maria disse que quer evitar que Rosana vá embora da casa levando junto o neto deles, mas Gumecindo ressalta que jamais se permitirá que ela faça isso, afirmando ainda que Rosana continua sendo sua filha. Maria corrige, dizendo que ela é filha deles dois. Nesse momento, Rosana aparece e deseja boa noite a Gumecindo, e Maria pede que ela se retire, pois está tendo uma conversa com o pai. Ao sair, Gumecindo chama Rosana novamente e pede que ela se acomode, e Rosana obedece. Augusto comenta que a verdade em toda essa história é que Rosana não esqueceu o italiano, e Angélica acrescenta que ela nunca vai esquecer. Augusto diz que Rosana ainda sonha com uma reconciliação com o italiano, enquanto Angélica observa que Mateu foi desleal com Gumecindo, e por isso poderia ainda estar vivendo ali, mas Augusto ressalta que ele estava muito mais interessado em Juliana. Angélica comenta que Mateu e Juliana não estão mais se entendendo, e Augusto diz que foi isso que ficou sabendo, alegando também que Marco Antônio ainda nutre amor por Juliana. Angélica diz que irá para São Paulo com Augusto porque precisa ficar com a irmã. Augusto questiona e Angélica responde que será apenas por alguns dias. Em seguida, Angélica pede para se deitar com Augusto e ambos se retiram. Após refletir, Gumecindo acaba permitindo que Mateu venha ver o filho, mas somente quando ele próprio não estiver em casa, pois afirma que não suportaria olhar novamente para o rosto do italiano. Rosana promete que isso não acontecerá e Gumecindo pede que ela agradeça a Maria. Maria pede para Rosana não esquecer a recomendação do pai e Rosana garante que não esquecerá. Juliana se deita para dormir, mas permanece pensativa na cama, relembrando as palavras de Marco Antônio, nas quais ele dizia amar Juliana. Amadeu comenta que assim que terminarem o sobradinho que estão construindo, ele encerrará a sociedade com Francisco. Mateu questiona e Amadeu diz que não quer mais ser empregado de Francisco. Mateu comenta que Francisco está vendendo o sobradinho à prestação e Amadeu assegura que ele sempre ficam com a menor parte. Mateu diz que Francisco é o dono dos terrenos e que tem o dinheiro, e Amadeu afirma que não quer mais ter sócios. Mateu se mostra confuso, e Amadeu diz que ele continuará trabalhando com ele, porém apenas como empregado, alegando que a única sócia será Hortência, enquanto Mateu observa em silêncio. Amadeu diz que Mateu já deveria saber que não é mais sócio, alegando que ele não sabia nada sobre construção quando foi chamado para trabalhar. E Hortência questiona se Amadeu e Mateu não estão juntos nesse negócio. Amadeu confirma que sim, mas afirma que Mateu não serve sequer como mestre de obras, alegando que, na Itália, ele trabalhava com a terra, além de comentar sobre a fazenda de Gumecindo, dizendo que Mateu era casado com a filha do patrão e lembrando uma briga em que quase partiu para a agressão. Hortência questiona a possibilidade de vender todos os armazéns e nada dar certo, mas Amadeu garante que tudo dará certo. Hortência diz que espera que sim, e Amadeu pede que ela confie nele. Mateu aparece no quarto de Juliana e ela questiona sua presença. Mateu disse que queria conversar e Juliana concorda. Mateu se acomoda e Juliana pede que ele fale. Mateu diz que não veio pedir para dormir com ela, e Juliana pede então que ele diga o que aconteceu. Mateu afirma que tudo que Juliana havia ouvido de Amadeu é verdade, e Juliana pergunta o que ela havia dito sobre ele. Mateu comenta sobre a briga na fazenda. Juliana se lembra e pergunta o que Amadeu quer agora, e Mateu diz que ele quer acabar com a sociedade.
alegando que Amadeu acha que eles estão sendo roubados por Francisco. Mateus afirma que Amadeu não quer mais tê-lo como sócio, apenas como empregado, e diz ainda que Hortência vai vender tudo para colocar o dinheiro nas mãos de Amadeu. Juliana pergunta se Hortência ficou maluca. Mateus garante que veio apenas contar a verdade e tenta se retirar, mas Juliana o chama de volta e diz que ele pode dormir com ela, desde que não a toque. Angélica caminha e segue de coxa com Augusto, e ambos viajam de trem. Angélica diz ficar muito preocupada em viajar, deixando tudo para trás, e Augusto pede que ela esqueça os cafezais. Augusto diz esperar que Florinda saiba cuidar da filha, afirma estar arrependida de deixá-la com Florinda, mas Augusto pede que ela pare de pensar no pior. Angélica diz que vai descer na próxima estação, afirmando que não quer que a filha fique com a italiana. Augusto pede que ela pare com isso. Angélica se levanta e exige que Augusto mande parar o trem, mas ele pede que ela espere a próxima estação. E Angélica acaba cedendo, dizendo que irá até São Paulo com ele mesmo. Mais tarde, Mateus diz que não entendeu direito a conversa da noite anterior e Amadeu responde que ele não quis entender. Mateus questiona se Amadeu não o quer mais como sócio, mas Amadeu pede que apenas termine o sobradinho e que trabalhem. Juliana conversa com Paola e Paola comenta que Francisco está ajudando Mateus e Amadeu. Juliana diz não achar justo o que Amadeu está fazendo e Paola afirma que Francisco precisa saber disso. Juliana pede então que Paola conte e Paola diz que contará. Francisco comenta que Marco Antônio quer tirar Juliana do marido e Marco Antônio responde que o marido de Juliana é ele. Francisco pede que ele tire essa ideia da cabeça, mas Marco Antônio diz que só fará isso se Juliana voltar a viver com ele. Marco Antônio pergunta se Francisco quer um filho feliz por toda a vida e Francisco permanece em silêncio.